tema. Eu trouxe um tema. Boa noite, tudo bem? O que nós vamos falar? Começa pelo seu tema, Marcos. É sempre assim, né? Você acha certo isso? Sempre começar com o meu tema. Hã? Vamos lá, pessoal. Qual tema vocês querem falar? Tem uma atualização aqui em São Bernardo. O prefeito municipal, junto com os demais prefeitos do ABC, a partir de sábado, 10 horas da noite, eles vão decretar lockdown. Então é assim, absolutamente ninguém sai de casa a partir das 10 horas da noite. Se sair de casa, vai tomar multa. Toque de recolher. Toque de recolher. Então, a reunião com a Itália vai ter que acontecer no máximo até 9 horas do Brasil. Porque senão a gente corre o risco de ser preso, ou tomar multa, ou apreender carro, sei lá. Enfim, tudo isso face à pandemia do Covid-19. Honestamente falando, eu não sei se vai surtir efeito, porque é como o passarinho, né? Quanto mais você aperta, na hora que ele solta, ele vai querer sair voando. Então, não sei, mas para o bem de todos, ficaremos em casa. A diferença é que dessa vez fecha tudo, né? Fecha até supermercado. Fecha supermercado. Fecha absolutamente tudo. Logo, vamos ver o que vai acontecer. Então, qual que é o tema que nós vamos falar hoje, pessoal? Vamos lá? Qual é o tema? Vai, Francisco. Giorgio. Che li voglia parlare o adesso? A Leonora está no celular, mas ela está respondendo para mim, tá? Hã? A Leonora está no celular, mas ela está respondendo para mim. Hein, Giorgio? Ela não está vendo você, Bernardo. Mas eu tô aqui. Eu tenho um tema. Vamos falar sobre negação? O que vocês acham? Vamos falar de negação? Eu só estou esperando um pouquinho para a Leonor chegar. Acho que agora ela está no celular. Olha lá, acessou pelo celular. Quer falar sobre algum tema, Leonor? Não, por enquanto não. Você tá brava? Não, eu não consigo ter o ligamento. Agora estou usando o telefone. Entendi. É um bom tema para a gente conversar sobre negação? Lógico que você pode. Alguém da live quer dar algum tema para a gente falar? Alguém que está participando? Pode ser do signo. Hein, pessoal? Alguém da live tem alguma proposta? Querem falar sobre alguma coisa? Tem algum tema? Tem algum assunto específico? Vander, algum assunto específico? Não. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão tão devagar hoje por quê? Hã? Tudo bom, Jéssica? Como que você está? Ô, Cláudia não. Cleusa, você precisa vir nos conhecer. Você está assistindo a gente todo dia, né, Cleusa? Vem aqui conversar com a gente um dia. Vem aqui conhecer a gente pessoalmente.
Qual o primeiro item? Negação. Marcial, o que é negação para você, Álvaro? É dos dois, né, bem? É, para os dois. Fala. O que é Negação pra o mim. que é negação? Seria a não aceitação de alguma coisa que exista, né? Não dentro do verbo negar, mas assim, não aceitar alguma coisa que me é colocada. Tá, mas independente da situação, você está negando alguma coisa. Sim, não deixa de ser. Tá. Que mais? Negar significa, então, Até negar Até a sua... até negar-se a si mesmo, né? Sim, mas assim, ó, Não dá cabeça. no fringir dos olhos. Estou arrumando aqui. Acho que assim fica melhor. O que é negar? Negar é dizer não a alguma coisa. Não aceitar. Entrei. Ajuda aí. Espera aí. Nós vamos mais. Tá bom. Giorgio, che c'è in su testa quanto la parola negar? Que pensa a lei sobre negar? Ma negare io che nego o negare Di negazione. ma negazione può essere che io nego oppure negare la verità di un altro. Anche due ponto. Anche due. Perché negar è negar. Se nego me. Non accettare. Não c'è differenza, porque o ato de negar Non accettare. nega por si só. Non accettare può essere Per non esempio, accettare. por exemplo, estamos acá falando sobre verità. Por exemplo, ou coragem. E aí eu paro um item e você não. Sì, beh. Você está negando. Sì. O que é isso? O que é negar? Non accettare. Não aceitar. Então, mas não aceitar o quê? Posso falar, Marcos? Pode falar, Silvana, fica à vontade. Não qualquer aceitar alguma. Qualquer um que quiser falar, fica à vontade. Não aceitar alguma coisa como verdade? Então, vamos pensar assim, ó. O que eu venho mostrando para vocês? Todas as aulas. Pode. O que nós sempre estamos conversando? Você tem dois pontos. Sempre, em todas as situações existentes. Então vamos recordar a aula de ontem, tá bom? O que nós falamos ontem? Falamos do ponto, falamos da reta, falamos do triângulo e falamos do egoísmo, certo? Logo, falamos
em satisfação e prazer, certo? Falamos do... Negar é egoísmo, Marcos? Não entendi, desculpa. É egoísmo? Não. Não, aqui, né? Esse ponto aqui é egoísmo. Falamos dos 3 estados de consciente. Então, assim, nós falamos que na dualidade você tem o consciente e a consciência. E que a consciência, ela é única para todos. O que distingue um ser do outro é o consciente. Vou repetir, devagar. Ontem nós falamos da origem, nós falamos do ponto, falamos do triângulo, do egoísmo, falamos de satisfação e prazer, falamos que na dualidade, o egoísmo, porque o egoísmo ele não é só ruim, você também tem o lado bom do egoísmo, né? Então nós falamos que na dualidade o egoísmo se apresenta de forma de consciência e de consciente, e falamos que a consciência é comum para todos os seres viventes. A consciência é a mesma, e que existe uma falha filosófica muito grande em querer expandir a consciência, porque ela é única. E essa falha filosófica faz com que você busque evolução pelo conhecimento. Quando isso acontece, quando você caminha no formato errado, quer dizer, ampliar a minha consciência, você fica preso no plano, no tempo e no espaço. E que o correto que deveria ser ensinado neste planeta por todas as escolas iniciáticas, por todos os espíritas, por todos que querem ajudar pessoas, é que estes seres deveriam buscar o consciente. Através do quê? Através da sabedoria. Em resumo muito macro, essa foi a aula de ontem. Hoje, eu perguntei, o que é negar? Veja, nós estamos seguindo uma linha de razão. Razão. Por quê? O Ágora acredita que devemos ampliar o consciente através da razão. Por quê? Porque você tem um monte de pessoas com um monte de conhecimento que não fazem absolutamente nada. Matam, roubam, porque o conhecimento ele é relativo. Você pode ter conhecimento no azul, no verde, no amarelo, no vermelho. Logo, o conhecimento não te levará para a sabedoria. E muito menos para a consciência. Tá? Ficou claro até aí? Tá bom. Então, qual é a relação do negar, da consciência, do consciente e da razão? Qual é esta relação? Por que é importante para você saber? Por exemplo,
Como que você vai conseguir fazer alimentação ayurvédica se você não souber de química? Por quê? Pela simples razão que a comunicação entre dois neurônios acontece através de 3 substâncias. Axis tomados. 3 substâncias: sal, só, potássio e cloro. Sódio, potássio e cloro. Portanto, a alimentação ayurvédica nada mais é do que você equilibrar a tua química, para que a parte elétrica que existe dentro de você aconteça da melhor forma possível entre os 2 neurônios. Agora, se você não sabe nada de química e se você não sabe nada de biologia, você não tem como falar e como entender como esse processo acontece dentro de você. Portanto, você não precisa ser um químico, um biólogo, não precisa nada de ser disso, mas você precisa ter uma noção para você entender. Nesse caso, o que acontece quando você nega alguma coisa? Tendo como base a aula de ontem. Você nega a vida, Marcos? Não, porque enquanto você está no relativo, enquanto você está caminhando por evolução e conhecimento, tendo como consciente que você precisa evoluir a tua consciência, você dá o significado de vida nesse movimento. Mas eu não consigo falar. Mas o fato de você buscar a evolução pelo conhecimento gera em você a ilusão de vida. O que é negar? O que é negar? Negar é falar não. Negar é não querer. O que é negar? Veja. E aí, voltando ao início, eu comento com vocês que para que a gente comece a caminhar pela razão e pela sabedoria, o que é necessário? O que é preciso acontecer? Nós separarmos 2 mundos. Quais são esses mundos? Não é a razão e a emoção, Ariane. O teu áudio está mudo, tá? Foi isso que você falou? Razão e emoção? Tá. Não é. Quais são os 2 mundos que a gente precisa separar? Mente coletiva, também não. A Ana está com o telefone mudo, ela está falando. A Ana tá, a gente não está te ouvindo, Ana. Aí, agora sim. Agora sim. Consciência. Não. O consciente e a consciência, eles já existem. Mas para que eu possa caminhar pela razão, através da sabedoria, eu preciso separar 2 mundos. Quais são esses 2 mundos? Causa e consequência. Eu preciso entender qual é a causa e
qual é a consequência? A consequência é a negação. Veja, a gente não pode sair descrevendo uma situação sem antes entender a causa. Eu fiz esse exemplo de propósito. Por isso que eu perguntei, o que é negar? E aí vocês saíram falando, negar é isso, negar é aquilo, negar é... Para um pouquinho. Só que, para negar alguma coisa, precisa existir alguma coisa dentro. Que você não nega o que você não sabe. Então assim, ó, isso aqui é um alicate. Você vai falar, não é um alicate. Isso aqui é uma caneta. Por que isso aqui não é um alicate? Porque você tem a imagem do alicate. Você não nega alguma coisa que você já não saiba. Você só nega aquilo que você sabe. Portanto, qual é a causa da negação? Vocês entenderam? Entendeu? Entendeu, Jorge, Lorela, Francisco, Guilherme, Vander, Ana? Vocês entenderam? Quer que eu repita o exemplo de novo? Tá, vou repetir, Ana. Isso aqui é uma cuquiaia, ou uma cuchara, ou uma colher. O que você vai falar? Não, Marcos, isso aqui não é uma colher. Isso aqui é uma caneta, uma caneta. Aí você vai falar, lógico, é uma caneta, mas para você negar, é que você precisa ter dentro de você o conhecimento do que é isso aqui. Porque se eu falar para você, é uma cuchara, ou cuquiaia, ou colher, e você não souber o que é uma colher, você vai chamar isso aqui do quê? De colher. Vai chamar que vai falar que é o alicate. Ou você vai falar que é um alicate, ou você vai falar que é... Por quê? Porque você não tem dentro a informação. Logo, não se nega aquilo que já não se sabe. Quando você chega com uma pessoa e começa a conversar com ela, e ela nega para você, significa o quê? Que ela já sabe do que você está falando. E se ela já sabe do que você está falando, o ato de negar é um ato do quê? Por que ela nega? Qual é a causa da negação? É ignorância. Não. A ignorância, Márcia, pode ser no início uma representação da teimosia. Por exemplo, uma pessoa teimosa. Uma pessoa, por exemplo, signos de touro, signos de escorpião, são pessoas extremamente teimosas. Não é que elas sejam ignorantes, elas são teimosas. Por exemplo, signo de leão, que é o meu caso, extremamente teimoso. Por quê? Porque você tem que provar para ele que ele está errado. É uma característica. Isso é ser ignorante? Pode ser que você se torne ignorante. Por quê? Se você não for inteligente ao ponto de parar e deixar a teimosia do lado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? É só a tua verdade. E aí você fica realmente uma pessoa ignorante. Aí você fica. Mas você não nega por ignorância. Você nega por quê?
Por que você nega? Seria por vingança? É isso aí. A causa é vingança. Por quê? Por que vingança? Por que ela nega por vingança? Porque ela não conseguiu chegar no ponto? Não. Por quê? O que faz uma pessoa ser vingativa? E negar. É uma pessoa que tem ausência do quê? Ausência do quê? Aí, pessoal, vamos. Ausência. O que ela não tem? Por que ela nega? Porque ela quer se vingar. Não tem coragem? Isso. Ela nega porque não tem coragem. Ou coragem. Aí você pergunta assim: qual é a causa dela não ter coragem e querer se vingar, e para isso ela utiliza-se do quê? Qual é a ferramenta que ela utiliza de vingança por não ter coragem? Qual é a ferramenta? Negar. Por que ela faz isso? Por que ela não tem coragem? Por quê? Por causa do egoísmo. Porque é só a verdade dela. É só a verdade dela. Tudo que for contra a verdade dela, ela nega. Por quê? Porque ela já reconheceu. E ela não tem coragem do quê? Do que ela não tem coragem? Do quê? Posicionar-se ou existir. Não tem coragem de existir. E aí ela faz o quê? Ela nega, ela não quer. Eu não quero fazer isso. Eu não quero mudar. Eu não quero ouvir. Eu não quero. Nossa, aquela pessoa é chata pra caramba, hein? Nossa, como a Ariane é chata. Meu Deus. Ih! Não, eu estou dando exemplo. Pessoal, é exemplo, por favor. De novo, eu não estou falando para uma pessoa ou para outra. É exemplo. E aí são aquelas pessoas que rotulam outras. Aquelas pessoas que batem o carimbo. Por quê? Porque elas não têm coragem de existir. E aí elas negam. Elas negam. No momento seguinte da negação, o que acontece? Satisfação? Não. Revolta? Revolta. Acontece o quê? Como é que a pessoa fica quando você apresenta para ela a verdade? E ela não tem coragem de manifestar, ou de existir, ou de posicionar-se naquela verdade que você apresentou. Como que ela fica?
revoltadinha, ela fica nervosinha. Quais são os argumentos que ela vai utilizar? Todos que vão dar para ela satisfação e prazer. Para poder vingar-se da falta de coragem dela. Olha, desistir. E aí ela fica revoltada. Ela fica logo, o ato de virar as costas, o que é? Por isso que eu falo que é o covarde que vira as costas. Porque ele não quer existir. Por quê? Porque ele não quer aceitar uma verdade que para ele vai gerar incômodo. Ele vai ter que se posicionar. Então, por exemplo, o Arthur, ele começa a ter uma postura incorreta aqui, no ar. Eu vou chegar nele e vou fazer o quê? Ô Grande, vem cá, vamos conversar. Vem cá, Grande. O que está pegando aí? Ah, mas o Arthur é amigo do Leonardo, que é amigo do Dantas, que é amigo do Marcos, que é amigo da Bel, que é amigo da Bruna, que é amigo da Camila. Ah, então eu não vou falar nada, eu vou deixar. Deixa. E aí o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como que é, Márcia? Sendo omisso. Perfeito. Perfeito. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Guarda. O que eu estou fazendo? O próximo. Medo. Eu estou fazendo o quê? Eu não posso. Se não falar nada, omissão. Não, guarda aí. A omissão foi o que a Márcia falou. Guarda aí. Guarda a omissão aí. O que eu manifesto? Você compreende? Medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo por quê? Porque você descobriu quem eu sou. Eu tenho medo. E como você descobriu quem eu sou, eu não vou conseguir mais fazer o que em cima de você? Usar. Eu não vou conseguir mais. Por isso da revolta. Por isso que a pessoa fica brava. Por isso que ela... E aí o medo vai te levar aonde? Na Abnegação e fuga psicológica. abnegação, barra omissão. E aí, o que mais que vai acontecer comigo? Quando eu me abnego, ou quando eu me torno omisso, eu não vou conversar com o Arthur. Eu não vou, porque ele sabe um monte de coisa. Não quero criar esse problema com ele. Então eu me torno omisso ou abnegado. Qual é a consequência? Está fazendo uma negação do seu eu. Qual é a representação física do que você acabou de falar? Omissão. Frustração. Hã? Frustração? Não. Frustração está na revolta. Quando você entende quem é a pessoa e a pessoa descobre que você sabe quem ela é.
Aí ela fica revoltada, porque ela não vai conseguir mais usar você. O que acontece? Ela se afasta. Fuga ou fugas psicológicas. Quais são as fugas psicológicas que acontecem no ser humano? Quais são as formas de representação que o ser humano usa para apresentar fugas psicológicas? Doenças. Fala que a pessoa está julgando. Hã? Fala que a pessoa está julgando. Falar que a pessoa está julgando. Ajudando. Julgando. Ajudando. Ah, você está me julgando. Ah, você está fazendo bullying. Ah, você está sendo... Como que é? Racista. Ah, você está... Tá isso, sendo grosso. você está... Isso, todas essas formas são consequência do quê? São consequências do quê? Da Não se reconhecer? autossabotagem, da fuga psicológica, mas o que ela cria dentro dela? O que ela cria? Ó, é assim, ó. São dois momentos. O primeiro momento, isso aqui é para você. Isso aqui é o que você faz com você. E isso aqui você tem que aprender a arrumar dentro de você. Uma vez que você começa a usar isso aqui dentro de você, você vai começar a reconhecer quem usa isso com você. Não tem como. Porque você vai começar a entender o que é coragem, você vai começar a entender quando você faz vingança. Qual é a consequência da vingança? É tudo do meu jeito. É a consequência. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, o que eu faço? Viro as costas. Por quê? Porque a pessoa não tem coragem de existir. Nesse momento ela nega. Por ter reconhecido isso em você, porque ela viu que você já dominou isso aqui, o que acontece com você primeiro? Com você. Você fica como? Revoltado. O que esse cara está pensando que eu sou? O que esse Marcos está achando que ele está falando? Quem esse cara pensa que é? O que ele está querendo? Você entendeu? Você vai ficar revoltado. Quando acontece a revolta, você sente medo. Por quê? Porque você não existiu. Mas e agora? O que eu faço? Agora, eu vou ser omisso comigo. Ó, primeiro, a primeira pessoa, né? Estamos olhando para nós. Eu vou me abnegar. Ah, deixa para lá. Faz de conta que ele não sabe nada. Faz de conta que, né? E aí, para fazer acontecer, o que ele cria para ele? O que ele cria para ele? Qual que é a consequência que ele cria para ele? Vamos, pessoal? Vamos? Coragem? Vamos? Estão precisando de um café? O que é? Está muito tarde? Está frio? Vocês estão... O que está acontecendo? Vocês aqui, vai. O que está acontecendo? O que ele usa aqui?
não é Pode. emocional? Pode ser. Ele utiliza-se do quê? Psicoses. Psicoses. Ilusões. Psicoses. As psicoses podem ser divididas em dois momentos: as psicopatias e as esquizofrenias. Certo? O que é a psicopatia ou psicopata? Ele quer fazer tudo Do jeito dele. do jeito dele. É tudo do jeito dele. Então, quando você encontrar uma pessoa, inclusive você, porque isso daqui é para você analisar quem você é. Não é para sair analisando o outro. Não, é para você analisar você. Então é assim. Psicopata é o quê? Tudo do jeito dele. Ele tem o quê? Satisfação e prazer quando ele consegue fazer do jeito dele. E para ele fazer satisfação e prazer, o que ele utiliza? Da psique. Articulações, manipulações, desejos, emoções. Ele utiliza de toda a parte sentimental que tem aonde? Que tem aonde? No plano, tempo, espaço, mais conhecido como instinto. Ele utiliza de todas as ferramentas do instinto, que são as emoções e os desejos, para chegar na satisfação e prazer. Esse é o psicopata. E o esquizofrênico? Ele cria o quê? Ele cria o quê? Delírios e ilusões. Ele cria delírios e ilusões. Portanto, o ET Bilu vai chegar e vai nos salvar. Desculpa. Não é pessoal, é só um exemplo. Ele está criando o quê? Delírios. Dentro desses delírios, ele está criando o quê? Ilusões. Por que isso é importante? Precisa saber o que você está fazendo com você. Marcos, Pois não. Pois não. só para me entender, Pois não. você me fala uma verdade. Essa verdade que você me diz não me faz razão. Eu recuso ela e pronto. Eu não preciso me vingar e passar por esse estresse todo que vai me levar no fundo do poço. Você não deve fazer isso. O que você deve fazer? Como que você sabe que a minha razão ou a minha verdade é verdade e a sua é uma ilusão? Não, eu não preciso saber se você está certo ou não. Isso. Não me fez razão no momento, eu recuso e pronto. Talvez depois, mais tarde, possa fazer. Perfeito. É por isso que a primeira pergunta é necessário você responder. Qual é a primeira pergunta? Da negação. Não. Qual é a primeira pergunta? Eu existo? Quem eu sou? Por quê? O ato de negar, de bate pronto, significa o quê? Proteção. Porque você, no mínimo, não quer entender razões. Logo, egoísmo.
porque só você está certo. Nesse momento você cria uma ilusão e começa a delirar dentro daquela ilusão, que a tua verdade é a certa. E o que nós ensinamos aqui? Que para você poder existir e saber quem você é, o que você precisa definir? O que eu quero. Não, mas se eu não tenho conhecimento suficiente para entender a sua verdade? Não precisa ter conhecimento, porque conhecimento é relativo. Isso também é uma ilusão. Caminhar por conhecimento e evolução é uma ilusão de um delírio. Você não precisa ter conhecimento. Você precisa chegar no ponto da razão. Por isso que é tão importante você saber o que você quer. Porque na hora que você define o que você quer, o que você faz com você? Você abre a porta. E aí, o que a Ariane falar, eu vou analisar. O que a Márcia falar, eu vou analisar. O que o Álvaro falar, eu vou analisar. O que o Dantas falar, eu vou analisar. Por quê? Porque eu estou em busca do quê? Da sabedoria. Eu não me fecho nas minhas verdades. Eu não sou o dono da verdade. Quando você adota esta posição, você não nega mais absolutamente nada. Você considera todas as oportunidades e todas as possibilidades. Então é assim. Por isso que eu falei, conversar com a Márcia e saber o que ela pensa, conversar com o Álvaro, com a Ariane e com todos, para mim é o quê? Uma oportunidade. De quê? De chegar mais rápido aonde? A sabedoria. Mas, se eu falo assim, ó, Vino, Márcia, você não sabe nada. E ó, Ariane, não me vem falar disso que eu não quero saber. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou me negando a entender o ponto da razão daquela pessoa. E aí, quando eu me nego a entender o ponto da razão daquela pessoa, eu deixo de existir. Quando eu deixo de existir, eu estou falando o quê? Para a criação. Eu estou negando a criação. Por quê? Porque todas as possibilidades foram criadas por quem? Pela criação. Quando eu considero que só a minha é verdadeira, o que eu estou fazendo com todas as outras? Estou negando. E aí eu fico preso no meu egoísmo. Quando isso acontece, eu preciso criar fuga psicológica, porque eu estou me abnegando, ou eu estou sendo omisso. Aí eu crio fuga psicológica, ou psicopatia, que no caso é o egoísmo, tudo do meu jeito, ou esquizofrenia. Eu crio uma ilusão e dentro dessa ilusão eu começo a criar delírios. Simples assim. Portanto, esse exercício nós temos que fazer com a gente. Por isso que é importante, em um primeiro momento, a gente comparar. Por que a Silvana faz isso? Por que a Amanda faz assim? Por que a Lorela é assim? Eu não estou julgando a pessoa. Veja, eu não vou utilizar fuga psicológica. Ah, você está julgando. Ah, você está fazendo bullying. Ah, você está usando preconceito. Ah, você está sendo racista. Para! Isso daí é o recurso do fraco. O fraco que faz isso. Por quê? Porque ele tem medo de existir. Então ele está falando o que para você? Não mexa comigo.
deixa eu quieto aqui. Você quer uma coisa que é importante você entender? Você vai falar com um religioso. Seja ele de qual segmento for. Se ele chegar em você pegar e falar assim, isso é fé, o que acontece com a conversa? Acabou. Acabou a conversa. Não tem mais o que conversar. Se ele pegar e falar assim para você, ó, estou vendo um espírito aqui, ó. Eu estou vendo um espírito. Como que você vai provar para ele que ele está delirando e está tendo ilusões? Porque ele tem medo de reconhecer uma verdade. Porque olha, tudo isso daqui faz parte do quê? Do instinto. Olha quanta coisa a gente precisa vencer para começar a se limpar, para começar a pensar em chegar em alma. Olha o trabalho que dá você se arrumar. E você acha que um espírito vai descer uma pessoa como nós? Para pensar. Só que ele não aceita. E aí ele nega. E aí ele vai falar o quê? É fé. Acabou. Na hora que ele falar que é fé, acabou a conversa. Não tem mais conversa. Que argumento que você vai usar? Que argumento você vai falar para um espírita fervoroso que não existe esse negócio de descer espírito? Não tem como. Não tem como. E ontem a Bel deu uma dica gigante para vocês. Quer que ela repete para voltar a gravar? Vem cá, Isabel, fala de novo. Para gravar. Porque a gente precisa gravar. Porque assim, é importante gravar. Vai lá. Ô Marcos, poderia tirar uma foto da luz aí, cara? Quem está perguntando? É o Guilherme. Então, Guilherme, deixa eu ver o crachá. Hã? Márcia, você está no grupo. Coloca o Wander no grupo também. Tá, você está no grupo? Eu preciso do telefone. Eu estou. A gente manda no grupo. Isso, é porque a definição muito ruim. Aqui da minha internet. Eu preciso do É telefone. brincadeira. Eu preciso do telefone. Boa noite, pessoal. Todos bem? Bom, o que eu falei ontem sobre o centro espírita, a parte que acho que é o que mais importante, né? Para os espíritas, eles acreditam que todo ser humano tem o espírito, que é um ser de luz e tal, e que você está aqui na Terra para passar por provações, porque você precisa melhorar o espírito de alguma forma e você vai para um lugar melhor depois. Mas, se o espírito ele já é puro e a gente já entendeu aqui o trabalho que dá para sair de instinto para a alma, como pode o espírito adoecer? E qual o sentido de vir para cá para melhorar o espírito, para ir para outro lugar depois, se lá, teoricamente, é melhor? Foi essa reflexão que eu fiz sobre o espiritismo, né? Não sobre o centro em si, mas sobre o espiritismo. Ou seja, a filosofia, a base, está incorreta, porque o espírito, ele é algo puro. E se é algo puro, como adoece? E por que precisa disso aqui, do físico, para se manifestar? Não faz sentido. Aproveita. Cadê ela? Foi embora. Foi embora, não, volta aqui. Desculpa, Eliane, tô aqui. Não, eu ia falar, aproveitando a sua deixa, eu quase apanhei por conta de um comentário assim que eu fiz, que eu conheço, tem gente que é espírita, e a pessoa tava ruim, com febre, dor de cabeça, eu falei, mas por que você não pede pros seus amigos dar uma limpada aí, né? Pra que ele tá sentindo dor? Aí
tava no almoço de família e o pessoal olhou, fica brincando com coisa séria. Eu falei, não tô brincando não, vai sofrer pra quê, né? Vamos curar aí. Não deu bom não. Ficou uma semana tomando antibiótico, não sei pra quê. Mas você vê, no fundo, a pessoa, ela tem o conhecimento lá, então o que ela faz? Ela nega. Ela nega. Por isso dá revolta. Vai acontecer mais vezes, Ariane. Não se preocupe. Então, você percebe que, como diria meu professor de geometria na FEI, contra fatos não há argumentos. Entendeu? Prova que está errado isso aqui. Não tem como. Você percebe que não tem como. Então, o que eu quero dizer? Que nós estamos caminhando para a sabedoria pela razão. E não é, apaga isso da tua cabeça, apaga. Emoção e desejos. Apaga isso, apaga. Emoções e desejos vão levar você para onde? Para evolução e conhecimento, porque vai deixar você preso no egoísmo. Agora, o trabalho nosso é começar a trazer isso para dentro da gente. E a gente começar a se analisar. O que eu estou negando? Por que eu estou negando? Por que quando eu escuto alguma coisa de outra pessoa, eu fico nervosinho, eu fico nenê, eu fico revoltado? Vem cá, Flor, vem cá, bebê. Por que você está nervosinho? Fala para mim. Por que você está aí todo pimpão? O que está acontecendo? Ele não quer existir. E aí ele vai se vingar de você. Porque você o está incomodando. Que a pessoa está falando, existe. É. E aí o que acontece com... Pois não, Aldo, pois não. Realmente está muito claro que este é o caminho que leva a gente para a sabedoria. Está muito claro isso. Mas tem momentos, pegando a pergunta que fez o Albino, tem momentos que você não quer saber de nada, não quer seguir. Aí você, não sei se por cansaço, por preguiça, por outras razões que você tem dentro, o ponto é que você não pode existir pela metade. Ou você existe, ou você não existe. Portanto, respondendo à pergunta do Albino, este é o caminho que nós temos que seguir. Porque se você existe, é a única forma para levar a sabedoria. Você tem que se perguntar, olhar para dentro, sempre. Ou seja, entender qual é a causa de tudo isso. Aí vai. Senão, é lógico que tem momentos que você quer apagar tudo isso. Isso eu creio seja natural, não Marcos? Não quero saber de nada. Não quero saber. Não sei se por preguiça, não sei, por mil razões. Isso que queria, este era meu sentimento que queria passar por ali para vocês todos. Obrigado, Aldo. Obrigado. Grazie. Existe uma palavra que eu vou voltar a relembrar vocês no primeiro dia do módulo 1. Veja, nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando do módulo 1. Qual que é o item aqui? Limite. Nós não estamos falando ainda de módulo 2, que é o que a gente aprendeu. Nós só estamos falando de limite. Isso aqui é limite.
Tem uma pergunta que eu faço para você, no módulo 1. Com quem você iria para a guerra? Com um soldado ou com um guerreiro? Eu vou com um guerreiro. Não interessa se hoje ele ficar bravo e mandar você caçar coquinho. Não interessa se ele ficar nervosinho e falar assim: Márcia, não me encha mais de... Amanhã ele tem que chegar e falar assim: Márcia, você me perdoa? Ó, eu tive um momento que eu fui injusto com você. A partir de hoje eu reconheço o que eu fiz e não vou fazer mais, porque eu vi que é um ponto que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então assim, ó, a revolta vai acontecer só com todos nós. Todos nós vamos ter dia que você vai brigar, que você vai falar assim: Alvino, não enche meu saco. Desculpa o termo, tá? Desculpa. Tem dia que você vai falar assim. Mas no outro dia você vai falar: pô, Alvino, cara, lembra? Ontem eu te falei isso. Cara, me perdoa, Alvino. É assim, ó, me perdoa. Por quê? Porque todos nós somos, ainda estamos como carne. Então é assim, brigar e ficar nervosinho é a maior prova da falta de coragem de uma pessoa. Porque realmente, se ela tivesse coragem, ela colocaria no primeiro patamar o quê? O que eu quero? E se a resposta é: eu quero me iluminar, então você é meu amigo. Eu não vou brigar com você. Eu não vou brigar com você. Não vou. Eu vou querer entender a tua razão. Eu vou querer entender. Vou repetir o que o Aldo falou. Você percebe que não tem outro caminho? Você percebe que não tem outro. É assim que tem que ser. Não é através de evolução e de conhecimento. Isso aqui é uma loucura quem falou isso e quem segue isso. Uma outra loucura é quem segue pela consciência, porque a consciência é igual para todos. O que você precisa ter? Consciente. Porque senão não sai da evolução. Porque você não sai do tempo e do espaço, você fica preso na evolução e no conhecimento. Então assim, como que você quer chegar na sabedoria? É pela razão. Dúvidas? Dúvidas. Terminamos a aula aqui. Dúvidas? A pergunta só era: para isso tudo acontecer, a pessoa tem que querer, né, Marcos? Então, por isso que a pergunta é assim: o que eu quero? É assim, ó, não é importante se ela vai brigar com você, isso nada é importante. Não é importante. O importante é o amanhã. Ela chegar e pegar e falar assim: ó, eu briguei, é assim, vamos para frente? Vamos para frente? Por quê? Porque amanhã você pode fazer isso. Pode. Não falei que você vai fazer. Você pode fazer. E aí, é assim, você cria o quê? Relacionamento de amigo. Aí você começa a ser amigo. Não é com omissão ou com abnegação que você vai ser amigo de alguém. Então é assim, ó, a gente tinha aqui 50 pessoas. Eu vou ficar fazendo omissão e abnegação naquilo que eu estou vendo? Não vou. Não vou. Porque senão eu não existo. Oi, Silvana. Melhorou da gripe? Oi? Melhorei. Tô melhor hoje. Então, caminhando nesse sentido,
você só consegue ser amigo de quem também está no mesmo sentido, né? Não. Não? Não. Você pode ser amigo, não quer dizer que o outro seja, né? Você pode ser amigo de todos aqueles que você quiser. Eu. Não significa que eles vão ser seu amigo, né, Marcos? Não significa que a pessoa queira ser a tua amiga. Ou seja realmente. Ou seja realmente sua amiga. O importante, Silvana, é assim, ó, é você existir. Isso aqui é importante. Então, e aí eu fico também pensando em um outro ponto. Por exemplo, se eu reconhecer e conseguir colocar isso tudo dentro e seguir só dentro disto, você tem que... não pode, vamos dizer assim, desistir de ninguém. Porque você tem que entender a outra pessoa. Não, você não desiste de ninguém. Quem desiste, quem é? Pessoa. É a pessoa que desiste. Eu não mandei ninguém sair fora do Ágora. Eu mandei alguém sair fora do Ágora. Eu nunca mandei ninguém sair. Eu sempre disse assim: se não for bom para você, saia. A decisão de quem que é? Da própria pessoa. É da pessoa. Só que, ó, egoísmo. Eu entendi. Eu não desisto de ninguém. Se vier Pedro, Paulo, José, Antônio, ó, a porta está aberta. A porta está aberta. Vem, vamos embora, vamos seguir de novo. Vamos começar de novo. Não tem problema. Para com esse negócio. Eu não tenho problema. Quando eu falei, eu nem falei nesse sentido. Eu falei assim, tipo, igual ontem a Ariane perguntou, e aí, você insiste com a pessoa ou você para de insistir com a pessoa, né? Tentar ajudar. O que eu entendo que deve acontecer primeiro é um fato interessante que as pessoas elas buscam as fugas psicológicas, né? Por que você quer ajudar outra pessoa? Ajuda você primeiro. Agora é hora de você ser egoísta. Não, então, dentro desse, eu, tipo assim, vamos supor, eu consegui caminhar nessa razão. Aí, sim, é isso que eu falei, eu comecei falando assim. Sim, sim. Hoje eu reconheço, nossa, durante a aula aí eu me reconheci em várias partes. O que eu quero dizer, Silvana, é assim, ó. Isso aqui para dentro da gente já é muita coisa. Mostra. Você trabalhar em cada aspecto, por exemplo, só hoje. O que eu neguei? Só hoje. Porque se você for fazer esse exercício aqui, para toda negação que você fez, é um trabalho bastante pesado. Sim. Porque assim, você vai falar, eu não vou fazer outra coisa na vida. E o objetivo não é esse. É por isso que você não pode ter o quê? O chicote em você. Por quê? Porque você vai cair. Você vai errar. Você vai. É assim, você entendeu que você vai fazer isso? Então é assim, não tenha a ilusão que a partir de agora você vai fazer tudo certo. Esquece, isso não vai acontecer. Mas tenha a sabedoria que quando você cair, você se levanta, tira a poeira da sandália e segue. Não é fácil, Silvana. É por isso que as pessoas gostam de lugares onde elas são compreendidas, onde tem festinha, onde tem
Ai, vem cá, benzinha, vamos fazer reuniãozinha aqui, ó. Preceptoria pra cá, pra lá. E não faz, ó. Eu não estou falando de um local só. Eu estou falando de todos os locais. Eu só estou falando só de todos. Todos. Então é assim, vai lá, reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, que você está salvo. Vai lá, toma um passe, tá tudo certo. Banho de erva. Vai lá, toma um banhozinho de erva e vai lá, recebe o pai não sei das quantas lá, que não sei o que, ele fala não sei o que lá, enfim. Ilusões e delírios. Portanto, pessoal, em resumo da ópera, quem vive no planeta Terra hoje? Se você entendeu a razão, se você fez razão para você, se você entendeu quem eu sou, quem eu sou, eu existo. Por isso que são essas duas perguntas do módulo 1. O que eu quero para a minha vida? Eu realmente quero me iluminar? Eu realmente quero chegar a Cristo? Eu realmente quero saber o que é a consciência e o consciente crístico? Eu realmente quero saber? Vai doer em você. Vai existir um trabalho. Vai doer. Por quê? Porque, a gente só está começando a falar de limite. E é um trabalho que você vai ter que fazer com você. Vai existir Deus nisso aqui? Não vai existir. Vai existir passe? Não vai. Vai existir espírito? Não vai existir nada. É só você e ele. É você e ele só. Você entendeu o que é o Ágora agora? Portanto, quem vai para o módulo 3? Aquele que não, ele já entendeu que ele está negando. Ele já entendeu. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele precisa se arrumar. Ele sabe que ele precisa se consertar. Ele sabe, mas é assim, ele quer. Ele quer. Ele quer. É assim, o Álvaro vai chegar em mim e vai falar: Marcos, Grande, o que você está falando aí? E eu vou falar: não, eu sei que isso vai acontecer. Você entendeu que eu sei que vai acontecer? Porque isso é hoje. Nós estamos presos no tempo. Amanhã ele volta no ponto da razão de novo. E aí segue a vida. E vamos embora junto. E se não houver essa confiança entre nós dois, o que nós estamos fazendo aqui? Então é assim, todos os que saíram daqui e não voltaram, eles querem do jeito deles. Eles querem do jeito deles. Você entendeu como dá para começar? É assim, é lógico. Lembra que eu falei para você, Ariane, que quanto mais tempo você for ficando no Ágora, mais o teu consciente vai. Você percebe que depois que você começar a fazer esse trabalho aqui, quando chegar alguém e falar não para você, o que você vai buscar? Por quê? E aí você vai falar: por que ela está negando? Porque ela não quer existir. Qual é o próximo? Se eu continuar falando, o que vai acontecer?
Ela vai ficar nervosa, ela vai brigar com você. Por quê? Porque ela não quer. Porque a gente não nega aquilo que a gente não sabe o que deve fazer. E se a gente não está fazendo é porque falta coragem. Então você sabe quem é a pessoa já. Aquela pessoa que fica pá, ela está fazendo o quê? Vingança. Porque você está tirando ela da onde? Do ponto de existir, da verdade dela. Não mexe com ela, deixa ela. Se ela chegar em você e falar, ó, sabe o que é? É assim, ó, a minha coragem hoje é pequenininha, mas eu vou. Eu vou porque eu sou teimoso, eu vou porque eu quero. Ó, eu não sei o que tem lá. Eu não sei, mas eu vou. Aí tá tudo bem, então vamos embora. Por quê? Porque ela vai tropeçar, você vai pegar, mas aquela pessoa que fica só negando, não dá. Ô Marcos. Oi. Hoje eu pensei bastante nisso, sobre a aula de ontem, e até um pensamento para deixar aqui no grupo. Eu acho que o que nos prende a não ter coragem é, igual você disse lá, deu o exemplo dos 7 anos, é algum trauma, eu não sei se essa palavra ser usada aqui, nós tivemos, que isso a gente não quer, vamos dizer, descobrir ou, né? Não tem coragem de enfrentar. Não, você já tem essa resposta. Pode continuar. Então, aí o que eu queria falar? Não, a resposta sim. O que eu queria compartilhar, na verdade, se eu estiver pensando errado? Que a gente tem 2 opções. Ou a gente enfrenta isso e põe um ponto, ou isso vai acontecer, e vai continuar acontecendo. Entendeu? Então, assim, a única opção é a pessoa ter coragem e enfrentar e colocar um ponto nisso, né? Eu existo e pronto, acabou. Sabe, Ariane, muito obrigado por você estar falando isso, mas é assim, ó, a pessoa precisa querer, ela precisa definir o que ela quer. Porque uma coisa é ela falar que quer, a outra coisa ela quer do jeito dela. Então ela não quer. E sabe qual que é o trauma que aconteceu? A negação de Cristo. E a maior vingança que você tem é continuar negando a Cristo. Você nega a existência. Por isso que você continua negando. Porque você está negando o quê? A existência. E aí você cria fuga psicológica, psicopatia e esquizofrenia. Síndrome do pânico, síndrome do escuro, síndrome de aranha, medo de não sei o que, medo de não sei o que lá, medo. Tem só medo. Tem medo do quê? Medo de existir. Então, esse trabalho que nós temos que fazer é um trabalho que está preparando vocês irem para o módulo 3. Por quê? Porque o módulo 1, o que é? É quem eu sou, eu existo. Aqui você começa a entender quem são as pessoas. No módulo 2 você começa a preparar o quê? O físico. Porque vai ter mudança de frequência, vai ter mudança de formas de pensamento, vai ter mudança, né? Vai ter uma mudança grande. Então você precisa estar preparado. O módulo 3 muda só tudo. Então, como que você pode levar alguém para o módulo 3 que não sabe o que quer? Você entendeu? Ainda não sei. Mas como que você não sabe, filho? Você percebe que você está negando alguma coisa que você já sabe? Você entendeu? Quando uma pessoa fala eu não sei, ela está mentindo para você. Por quê? De novo.
Não se nega aquilo que não se sabe. Ah, não sei se Deus existe. Mentira! Ah, não sei se não sei o quê. É mentira. Ela está usando o quê? Fuga psicológica. Ela está manipulando você. Ou está se justificando. Então é assim, você percebe que fica claro. Como que, é assim, ó, como que você quer me enganar? Você percebe que eu já sei isso? Você entende que eu já sei? Então assim, porque se eu estou falando com uma pessoa que não é para ela, é porque eu já sei que não é. Não é que eu não quero ela, é que ela precisa ter coragem. Agora, ela quer ter coragem? Para que ela tenha coragem, ela tem que definir o quê? O que ela quer. Por quê? Porque é um caminho sem volta. Não tem volta. Eu estou sendo muito honesto com vocês. É um caminho que não tem volta. Como que você vai negar o consciente? Você se tornou consciente. Você vai falar que você não sabia o que você estava fazendo? Você vai falar que você não... Ai, sabe o que é? É que eu não tinha conhecimento. Você vai falar, meu amigo, mas como que você não tinha conhecimento? Você utilizou a razão? Você entendeu que não vai ter mais desculpa? Você entende isso? Que não dá mais para ter desculpa de falar que não sabia que ia acontecer? Ah, eu não sabia. Ah, eu vou lá no reiki e tomo no centro espírita, tomo uns passes e está tudo certo. Não tem mais isso. Não tem. Você entendeu? Que agora assim, não tem mais volta. Ou você quer ser consciente, ou você quer viver na ilusão. O que você quer? O que você quer? Você quer ficar atrás de tarô, de búzio, de placa psicotrônica, megatrônica, de ET que está chegando, de bilu que não sei de onde? Você está querendo viver nisso? Limpeza limpeza áurica, sei lá, limpeza psico... Para com esse negócio. A gente já provou que instinto não tem. Aí eu estava escutando uma pessoa falar assim, tem uma rádio aqui em São Paulo que fala só um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa. E aí eu falei, meu Deus, mulher, vai embora, vai embora. Uma senhora ligou para ela e falou assim, eu estou ligando para saber que eu tenho um problema. Eu gostaria que a senhora me ajudasse. Aí ela embaralhou o tarô dela, falou lado esquerdo, do meio ou direita. Aí ela pegou e falou assim, eu quero do lado esquerdo. Aí a mulher pegou lá, e a senhora vai ficar grávida de uma menina loira. De olho azul. De olho azul. Aí a mulher pegou e falou, mas eu sou morena. Não, mas sabe o que é? É que algum vizinho seu, e você vai cuidar da criança. É que eu sou morena e tenho mais de 53 anos. Aí, não, mas a senhora não pode ter filho? Falou, não, eu tenho 55 anos e sou morena. Não tenho como ficar grávida e nem ter uma filha loira de olho azul. Aí, não, mas é de uma vizinha. Então, mas eu moro aqui num sítio em Atibaia, não tem ninguém do meu lado. Eu falei assim, para de falar, vai embora, arranja uma desculpa. Aí a mulher falou, não, mas sabe o que é? Eu vou trabalhar, sabe o que é? Eu vou conseguir emprego. Aí... Não, ela falou assim, você vai ter problema no seu trabalho. A mulher falou assim, olha, você está... É verdade. Você está sendo perseguida no seu trabalho.
Nós precisamos, porque sexta-feira tem uma reunião onde você vai tomar um banho, não sei o que lá, e vai fazer uma limpeza da tua aura, porque tem alguém te perseguindo. Ela falou, mas eu não estou trabalhando com ninguém, eu estou em casa, eu sou do lar. Meu, tudo que essa mulher falava, tudo. Então é assim. A outra que entrou também ela não acertou nada. Aí eu fiquei assistindo essa mulher, né? Porque é programa de meia hora. Tudo errado. Ilusões e delírios. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero? Eu quero acreditar no externo ainda. Eu quero acreditar que o outro vai resolver o problema meu. O que eu quero? Tá bom? Fazer tela mental, né? Vamos lá fazer na pirâmide de 4 lados. Vai dar um resultado. Ó. Ai, cara. Você vê que coisa? E você vê. E as pessoas não buscam a verdade. Elas não buscam. Helena Blavatsky, eu estudei ela, então eu sei o que eu estou falando. Ela, a teoria dela está baseada onde? Na consciência. Toda a teoria da teosofia está baseada na consciência através da evolução e do conhecimento. Tudo errado. E aí? Eubiose vai reconhecer? Maçonaria vai reconhecer? Provida vai reconhecer? Teosofia vai reconhecer? Rosa Cruz vai reconhecer? Ou eles vão ficar com aquela palhaçada de ficar com aventalzinho, com não sei o que, com jalecozinho branco, com aquela palhaçada toda enganando quem? E tem um monte de gente que acredita. O que você vai fazer? Imitando o cavaleiro com espada, não sei o que. Você fala, para com esse negócio. Você está de brincadeira comigo. Você entendeu? Ilusões. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite, fiquem em paz, até amanhã. Tá bom? Muito obrigado. Ci vediamo domani. Va bene, buonanotte. Tchau. Pessoal da live, obrigado por vocês estarem aqui, tá? Amanhã às 8 horas de novo, tá bom? Obrigado, tchau, gente.